Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos só relembrar aquilo que nós deveríamos ter visto em sala. Só que eu achei que o professor da aula Paraná, ele foi muito rápido com o conteúdo. Então a gente vai rever algumas coisas, vamos refazer alguns exercícios e relembrar o conceito da força elétrica. Então, só relembrando, o que é a força elétrica? A força elétrica também é conhecida como lei de Coulomb. A gente tem que imaginar o princípio da eletrostática. Qual que é o princípio da eletrostática? As cargas de sinais iguais se afastam e as cargas de sinais contrários, elas se atraem. Então, os opostos se atraem e os iguais se afastam. E essa força com que eles se afastam ou se atraem é estudado pela lei de Coulomb. Então, nós vamos rever. A fórmula principal da lei de Coulomb é essa daqui, ó. Força igual a constante eletrostática. A constante eletrostática, ela é medida em 9 vezes 10 elevado à nona Newton metros quadrado dividido por Coulomb. Aí nós temos em módulo, já expliquei isso na sala para vocês também, o que é módulo. É a carga 1, né? Módulo é o quê? Eu esqueço o sinal dele, se é negativo ou se é positivo, eu esqueço. Vezes a carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. E essa aqui é bem importante. A distância, ela tem que ser sempre em metros. Ela não pode estar em centímetros ou qualquer outra unidade de comprimento. Tem que estar sempre em metros. Então vamos pegar um exemplo bem prático aqui, ó. Deixa eu gravar certinho para vocês, depois eu passo certinho também na imagem para vocês. Duas cargas puntiformes. O que é puntiformes? Puntiformes são cargas de dimensões desprezíveis. Então ele dá o valor da carga 1, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, a carga 2, que é menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Elas estão no vácuo, estão separados por uma distância de 0,3 metros e eu tenho que determinar a força elétrica existente entre elas. Primeiro vamos mencionar cada item dessa atividade. A força eu não tenho, eu estou procurando, então eu coloco um pontinho de interrogação. A constante eletrostática, o nome já diz, ela é o quê? Constante, ela não varia. Então vai ser sempre esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9. Então sempre eu vou colocar esse valor no lugar do K. A carga 1 é 5 vezes 10 elevado a menos 6. A carga 2, 4 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância, ela já está em metros, então não precisa fazer conversão nenhuma, já coloco 0,3. Agora é só jogar na fórmula. Força é igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga 1, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga 2, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 0,3 ao quadrado. O que eu vou ter que fazer aqui, então? Eu vou calcular tudo aquilo que antecede a base 10. O 9, o 5 e o 4. 9 vezes 5 e vezes 4 vai dar 180. O que eu faço com os expoentes? É a primeira propriedade da potência. Lembram que quando eu falei na sala que quando tem bases iguais, eu somo os expoentes. Então, 9 mais menos 6 é 3 positivo. 3 positivo com menos 6 vai dar menos 3, certinho? Aí agora eu vou elevar a distância ao quadrado, 0,3 ao quadrado, que vai dar 0,09. Agora é só eu dividir 180 dividido por 0,09, que vai dar 2.000. A potência de base 10 eu repito, só que aqui o expoente é negativo, então significa que eu tenho que voltar 3 casas, dando a resposta de 2 newton. Então a força elétrica existente entre duas cargas e uma distância de 0,3 metros é de 2 newtons. Tranquilo? Depois eu vou mandar essa imagem dessa atividade aqui para vocês como exemplo. Quero que vocês copiem no caderno. Atividade 2 agora. Vamos pegar outro exemplo. Determine a força elétrica existente entre as cargas Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 6, Q2, menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, separados por uma distância D.
Aí eu dou duas distâncias. Eu dou na questão A 50 centímetros e na questão B 0,6 metros. O que nós podemos observar? Que aqui está em centímetros. Então eu tenho que passar esses centímetros para metros. Então como que eu passo para metros? Eu vou pegar 50 e vou dividir por 100. Por que por 100? Porque eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então 50 dividido por 100 vai ser 0,5 metros. Agora é só eu jogar na fórmula. 9 vezes 10 elevado a nona, que é a constante, ela é fixa, ela não muda. A carga 1, 4 vezes 10 elevado a menos 6, está aqui em cima. Agora aqui, professor, mas é menos 6, por que você colocou 6 positivo? Lembra que eu falei lá em cima que ela está em módulo, então não importa o sinal. E eu vou multiplicar tudo. 9 vezes 4 vezes 6. 9 vezes 4 vezes 6 vai dar 216. Vou fazer a mesma coisa com os expoentes. Somar 9 mais menos 6, 3 positivo. 3 positivo com menos 6, menos 3. Vou dividir agora. 0,5 ao quadrado é 0,25. Então, 216 dividido por 0,25 vai dar 864 vezes 10 elevado a menos 3. Como aqui é negativo o expoente, eu vou voltar 3 casas. Então vai ficar 0,864 newtons. Essa é a resposta, separados por uma distância de meio metro. Agora aqui utilizando 0,6 metros. Já está em metros, então não precisa. Mas aqui você já colocou a resposta da força. Sim, porque aqui não vai mudar. Essa parte de cima aqui, ela vai ser a mesma aqui em cima também. Então eu não vou mudar, eu vou mudar só a distância. Então 0,6 ao quadrado. Se quiser fazer todo o processo do início, pode fazer também, eu só estou facilitando a conta. Então 0,6 ao quadrado vai dar 0,36. Vou dividir. 216 por 0,36 vai dar 600. Expoente negativo, volto 3 casas, então a resposta dessa força é 0,6 newton. Então, a partir desta atividade, nós conseguimos criar um conceito. Qual que é o conceito relacionado à força elétrica? Que quanto menor for a distância, maior vai ser a força. Quanto maior for a distância, menor será a força aplicada. Agora, o outro exemplo que foi passado na aula Paraná. Esse exemplo também é bem simples, né? Esqueçam esses rabiscos meus aqui, mas vamos analisar lá. Ó. Se as cargas pontuais Q1 igual a 2Q, ele não dá o valor de Q, e Q2 igual a 3Q, também não dá o valor, se repelem no vácuo com força elétrica de intensidade de 0,6 newton, afastado em 3 metros. Qual é o valor da carga Q? Agora eu tenho a força. A força é 0,6. A constante ela é fixa, ela não muda. 9 vezes 10 elevado a nona. A carga 1, ele dá aqui, ó, 2Q. Apesar de não ter o valor de Q, mas ele dá 2Q. A carga 2, 3Q. E a distância já está em metros, não precisa fazer conversão. Então vai ficar 0,6, que é o valor da força, igual a constante, vezes a carga 1, que é 2Q, vezes a carga 2, que é 3Q, dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. O que eu vou fazer aqui? Multiplico, cruzado, e multiplico o que está em cima pelo que está em cima. Vamos lá. 9 vezes 2 vezes 3, 54. O vezes 10 elevado a nona, eu repito, vezes Q vezes Q, Q ao quadrado. Então, repetindo, 9 vezes 2 vezes 3, 54. Q vezes Q, Q ao quadrado. E o 10 elevado a nona, eu repito. Agora, o que eu faço? Multiplico cruzado. 9 vezes 0,6, 5,4. O outro eu repito. Quem está multiplicando passa a dividindo. Então, vai ficar 5,4 dividido por 54 vezes 10 elevado a nona. 5,4 dividido por 54 é 0,1. Não esqueçam que quando ele está embaixo, ele passa para cima, ele muda de sinal. Então vai ficar menos 9. Só que aqui está ao quadrado. Para eu tirar esse quadrado para o outro lado, eu vou passar em forma de
Raiz vai ficar 0,1 vezes 10 elevado a menos 9. Vou colocar esse 0,1 em números inteiros. Se eu vou voltar uma casa aqui, eu vou ficar com menos 10. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 10. Não esqueçam que no índice da minha raiz é 2. Para eu tirar de dentro da raiz, o que eu tenho que fazer? Dividir o expoente pelo índice. Eu apliquei essa propriedade dentro da sala com vocês também. Então, menos 10 dividido por 2, coloquei aqui do ladinho para me tirar de dentro da raiz, vai dar menos 5. Então, a resposta dessa carga elétrica é de 10 elevado a menos 5 Coulomb. Tranquilo? Então, esses são exercícios. Agora eu vou passar para vocês, em anexo, outras atividades que eu quero. Tranquilo? Qualquer dúvida, me chame.